O bullying, ele está diretamente relacionado à forma como a gente aprende a se relacionar. Eu acredito muito que isso pode ser prevenido. Eu já fiz um vídeo aqui que falava sobre como que a gente deve agir quando uma criança, um filho, né, uma criança próxima, está passando por isso na escola. Mas aqui eu quero te falar sobre o quão importante é prevenir e como prevenir isso. E a prevenção do bullying, ele passa por 2 pilares muito importantes. O primeiro é o ensino de valores e ética, e o segundo é sobre comunicação não violenta. E na verdade é como a gente se relaciona de uma forma mais saudável e mais eficaz com as outras pessoas. Falar de ética e moral não é algo novo. Há séculos, filósofos como Aristóteles e Platão já refletiam sobre isso. Esses são os mais conhecidos, um dos mais conhecidos, mas é lógico que diversos outros filósofos refletiam e falavam sobre isso. Mas esses conceitos e essa discussão sobre ética, sobre valores, sobre o que é justo ou não, é tão importante que esses conceitos são, na verdade, base para as nossas leis que organizam a nossa sociedade. E no fundo, na essência, o bullying é uma transgressão moral. É quando você não age de acordo com a moral. E você fazer mal a alguém é você não agir de acordo com os valores, não é agir de acordo com o direito natural. Que é isso que o Aristóteles também falava muito. Porque o direito natural é algo que está intrínseco e que ele é igual em todos os lugares. Ele é universal. Ele não precisa necessariamente de algo imposto. Ele está dentro das pessoas. E um desses direitos naturais que está dentro de cada um e que é igual em todos os lugares é o respeito ao outro. Então, quando você faz o bullying, essa é uma transgressão moral porque você está afetando diretamente isso. Você está desrespeitando o outro. Sabe aquela ideia onde a tua liberdade acaba onde começa a do outro? É exatamente essa a ideia. Vamos colocar aqui para ficar algo bem prático e bem lúdico. Cada um tem um quadrado que vai ficar no seu quadrado aqui. Interprete esse quadrado como uma limitação de respeito ao outro, tá? Vamos colocar dentro desse contexto. Então, se você está dentro do teu quadrado, você não pode passar para o quadrado do lado, porque tem outra pessoa. E se você passar no quadrado dessa outra pessoa, essa pessoa vai ficar com menos espaço. Então, você está transgredindo essa regra. Você está violando esse espaço. Esse espaço deve ser respeitado, que é justamente o respeito ao próximo, o respeito à liberdade das pessoas. E isso é algo que tem base moral e ética. Só que para ensinar isso não pode ser algo pontual. Precisa ser uma coisa constante. Você constantemente lembrar e ensinar as crianças sobre esse respeito ao outro, sobre respeitar o espaço de cada um, sobre a individualidade de cada um. É isso que vai fazer com que a criança saiba se relacionar, respeitar, conviver da melhor forma possível. Então, o primeiro pilar da prevenção do bullying é justamente esse ensino constante dos valores intrínsecos e básicos, como, por exemplo, o respeito ao próximo. Só que a gente não ensina só a fazer o que é certo, que está com base nos valores, na ética, tudo isso que eu falei. A gente também ensina a como resolver os problemas, porque problemas surgem, é normal da vida humana. Então, eles vão existir, mas a gente tem que saber qual é a melhor forma de solucionar, qual é a melhor forma de resolver esses conflitos. E aí que entra o segundo pilar dessa prevenção do bullying, que é a comunicação não violenta, que é uma forma de você resolver os seus conflitos mais eficiente, digamos assim. Eu vou te explicar um pouco melhor. Você já ouviu falar sobre mediação? Se sim, me conta aqui nos comentários. Mediação e conciliação, arbitragem, enfim, existem outras categorias, mas vamos colocar aqui na mediação, neste caso específico, sobre crianças, né? É uma forma de alternativa de resolução de conflitos. A gente vai resolver conflitos com base na conversa.
Essa é a base de uma mediação. A gente não vai gritar, a gente não vai bater, a gente vai conversar. E essa forma de resolver conflitos, ele é usado em diversos âmbitos. Educação, questões jurídicas, familiares, questões empresariais. Então, tem diversos âmbitos onde a gente pode utilizar, mas uma delas é dentro das escolas e com as crianças também. E isso funciona na prática. Aqui na minha cidade, a gente tem uma escola que tinha muitos casos de violência entre os alunos mesmo, né? Não sabiam resolver dessa forma mais pacífica e com base no diálogo. Então, eles colocaram um projeto. Vamos tentar fazer mediação? Vamos ver como que funciona? E depois que foi implementado essa técnica, esse modo de resolver os conflitos, a violência, as brigas nessa escola reduziram drasticamente. E também para ilustrar como que isso funciona, tem um videozinho que se chama A Ponte. Se você colocar aí no YouTube, depois você pesquisa, A Ponte Mediação. Pode pesquisar assim. Então, olha a história. Existe uma ponte de madeira, e daí tem um personagem aqui, um bichinho, tentando passar e outro vindo aqui, tentando passar. E eles se encontram, eles não conseguem passar ao mesmo tempo. E daí eles começam a brigar, um começa a empurrar o outro e começam a brigar, porque eu quero passar e o outro quer passar também. Aí vem outros dois bichinhos pequenininhos, atrás desses que eram maiores, e querem passar. Só que daí esses grandões empurram esses dois. Não, vocês não vão passar, a gente já tá aqui brigando, não quero saber o que vocês têm para falar. Aí, o que esses bichinhos pequenininhos fizeram? Eles roeram uma parte da corda, esses dois grandões caíram e eles foram atravessar o que restou da ponte, né? Ficou por um fiozinho assim a ponte, mas eles eram pequenininhos, então eles conseguiam atravessar. E daí até que eles chegaram e, puxa, como é que a gente vai fazer para atravessar? Eu quero atravessar, você também, mas enfim. Aí eles tiveram uma ideia, pensaram juntos como que a gente consegue solucionar esse conflito, como que a gente consegue solucionar essa questão. Um se abaixou, o outro passou por cima dele e os dois seguiram o seu caminho tranquilo. Esse é um esquema que a gente chama de ganha-ganha, ninguém perde, os dois ganham, porque quando a gente soluciona um conflito, uma questão, de forma mais pacífica, com base na comunicação não violenta, os dois lados saem ganhando, porque não tem aquele peso, né, que todo mundo sente quando você tem uma briga, aquele peso, aquela coisa ruim. Não, os dois saem leve, porque resolvem a questão, resolvem o problema e seguem felizes, seguem cada um com a sua vida tranquilamente. E dessa forma, ensinando os valores e ensinando como resolver os conflitos de uma forma não violenta, é que a gente cresce em um ambiente mais seguro. As escolas se tornam mais seguras e menos hostis. Mas a gente sabe que esses ensinamentos não são só na escola, são na vida também. Prevenir o bullying, ele não é só ensinar as crianças a evitarem um problema, é tornar essas crianças uns adultos melhores. E isso começa nas pequenas atitudes do dia a dia, é ensinando de pouquinho em pouquinho, de forma consistente, tudo isso. Se esse vídeo te fez refletir, te ajudou de alguma forma, me conta aqui nos comentários, compartilha com quem também precisa entender e saber um pouquinho mais sobre isso. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos. Aqui a gente fala sobre família, sobre crianças, sobre a vida e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!